Estudos na área da nutrição demonstram que há uma ligação entre relacionamentos e a forma como lidamos com a comida e o nosso corpo. A nutrição sistêmica é uma abordagem a qual defende que quando fazemos as pazes com as nossas emoções, fazemos melhores escolhas alimentares. E esse é o assunto de hoje e quem esclarece todas as dúvidas é a nutricionista Patrícia Magurno. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom. Seja bem-vinda. Como que é essa nutrição sistêmica? Tem isso, Quando a gente faz as pazes com as emoções, o corpo reage bem? Lógico, né? A gente é movido... Como que a gente é movido? A gente se move pelo que a gente pensa, as nossas atitudes, pensamentos, e tudo rege lá o que aconteceu na infância e a gente traz essas emoções da infância para a vida adulta. Já ouviram falar que todo excesso esconde uma falta? Já. A gente não está falando aqui, Hortência, dessa dieta, da dieta que talvez você ou as pessoas as pessoas que têm um peso bacana ou são um pouco sobrepeso. Eu falo para você entender melhor sobre o que é nutrição sistêmica, por exemplo, de uma pessoa que tem mais de 50% do seu peso em gordura, né? Que tem obesidade mórbida, por exemplo. A maioria das mulheres que tem mais de 50% do peso, elas sofreram algum tipo de abuso sexual na infância ou adolescência. E isso causou nela, por exemplo, um trauma. Não é generalizando, mas existe um padrão. E a maioria das mulheres que são obesas, elas sofreram algum tipo de abuso. Então, elas internalizaram isso como uma emoção forte. O cérebro tem uma potente defesa do corpo e aí o que ele entende? Que se ela for gorda, ela não vai ser mais abusada. É uma forma de proteção dela. Então, uma pessoa que tem esse sofrimento guardado dentro de si e ela não ressignificou o pensamento, as emoções dela, ela nunca vai conseguir fazer uma dieta. Ela nunca vai conseguir emagrecer, porque o inconsciente dela briga contra a vontade dela, o pensamento dela. Eu quero emagrecer, mas aí no dia a dia, aí ela é aquela pessoa que fala, eu não consigo acompanhar a dieta e não sei o quê. Tudo por trás de um comportamento alimentar, é claro, tem outros comportamentos também, desse comportamento alimentar pode ter um tipo de ferida emocional que a pessoa está usando a alimentação para fechar esse buraco. E enquanto ela não ressignificar isso, e não é só o emagrecimento, é a diabetes, são várias doenças crônicas não transmissíveis que envolvem as nossas emoções. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas definem o que a gente quer, o que a gente faz, como a gente age e reage. E a alimentação é um dos motivos da gente tentar cobrir esse buraco, mas tem os outros também, essa é a minha área, alimentação. Mas tem os outros que é o vício do cigarro, das drogas, né, do sexo, pornografia, tem vários outros tipos para fechar esse buraco. A nutrição sistêmica, ela é aplicada em todos os casos ou não? Não. Assim, como eu via a necessidade de trabalhar as emoções com o paciente, não só o plano alimentar, estudar os exames bioquímicos e tudo mais, essa nutrição sistêmica, ela envolve o sistema que a pessoa é envolvida. Né? É mais ou menos isso. E aí, com base na história dela, na história regressa dela, nos traumas dela, você trabalha alguma forma, o meu método de trabalho é a escrita terapêutica, que a pessoa vai respondendo através de perguntas-chaves, né? E aí engloba a psicanálise, a psicologia e a constelação familiar. Tenho já perguntas dos nossos telespectadores. A Silvia, de Presidente Prudente. A obesidade pode ser consequência de culpa e medo? Sim, pode ser. Tudo que... as 5 feridas emocionais a primeira experiência que você teve de uma ferida, de uma emoção que lhe causou aflição, que lhe causou medo, o seu cérebro ele vai te proteger de alguma forma, para você não sentir mais essa dor. E ele vai sempre remeter à primeira experiência que você teve lá na infância. Quer um exemplo? Por exemplo, assim, eu tenho um caso de uma paciente que ela foi gestante, ela está casada, tem filhos, já é pequenininho e tal. E ela começou a ganhar peso depois que ela engravidou. É normal, né? Normal isso. Normal. Só que
quando a gente vai a fundo estudar as emoções dela, olha o que aconteceu. Ela foi abusada quando ela era pequena, aos 8 anos de idade, e mais do que o próprio abuso que ela teve do pai, ela se perguntava o que estava latejando na cabeça dela. Onde estava minha mãe que não me protegeu? Onde estava minha mãe que não me protegeu? E aí ela foi mãe. E ela trabalha fora, ela viaja e tudo mais. E aí o que começou a causar aflição dentro dela? O meu filho, a minha filha vai passar pela mesma coisa que eu. Eu não estou sendo boa mãe. A minha mãe também vai, eu também vou ser ausente para minha filha também vai, corre o risco de ser abusada, mesmo ela estando no cuidado do pai, mesmo a gente estando em outros tempos, porque isso está dentro do inconsciente dela. Pena que a gente tem pouco tempo, um assunto super Sim. interessante. Obrigada pela sua participação sempre. Mais intervalo.